Um som agudo cortou o ar nobre do zoológico, fazendo o milionário Heitor congelar instantaneamente, o sorvete de Aninha caindo no chão. Sua filha de 6 anos, Aninha, diagnosticada como surda profunda pelos 15 maiores especialistas do país, estava rindo. A nova babá Lara, com menos de 48 horas na mansão, estava ajoelhada, a boca perto do ouvido inútil da menina. O que você fez? Gaguejou Heitor, o rosto pálido de choque. Lara levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas e um segredo inacreditável. Ela não estava ali por acaso. Ela estava ali por causa do acidente fatal da primeira esposa de Heitor. E o que ela sussurrou não foi uma palavra, foi uma prova. O ar pesava, denso e úmido, carregado com o cheiro adocicado de algodão doce e o odor azedo e selvagem dos grandes felinos. O zoológico estava barulhento, um zumbido de crianças gritando e pais exaustos, mas para Heitor, o mundo era um silêncio perpétuo, filtrado através da bolha de sua própria riqueza e da tragédia que definia sua casa. Ele segurava a mãozinha de Aninha, sua filha de 6 anos, um gesto automático desprovido de calor. Aninha estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Seus olhos castanhos, grandes e vazios, observavam os macacos prego sem o menor sinal de alegria, o diagnóstico ecoando na cabeça de Heitor como um veredito final, surdez profunda e irreversível. 15 dos maiores especialistas do país, homens cujas consultas custavam mais do que o salário anual de um trabalhador comum, haviam concordado. Inútil. A palavra o assombrava. Ele comprou para ela um sorvete de morango, que ela segurava frouxamente, o líquido rosa começando a escorrer por seus dedos pequenos. E ela nem percebeu. Heitor suspirou, o peso do mundo em seus ombros de linho caro. A culpa por Letícia, sua primeira esposa, o consumia, e Aninha era o lembrete vivo de tudo o que ele havia perdido. Ao lado deles, uma presença nova e desconfortável, estava a babá. Lara. Menos de 48 horas na mansão. Ela era diferente das outras. Não usava uniformes engomados, mas roupas simples, gastas nos joelhos. Seus olhos, no entanto, não eram cervis, eram afiados, observadores e pareciam carregar um peso próprio. Heitor a contratara por desespero, a última de uma longa fila de candidatas que não aguentavam a apatia de Aninha ou o clima opressor da mansão. Lara estava observando Aninha não com pena, mas com uma intensidade quase analítica, como um quebra-cabeça que ela precisava desesperadamente resolver. E então, aconteceu. O som foi agudo, um assobio quase inaudível, seguido por algo que quebrou o universo de Heitor. Uma risada. Um som borbulhante, infantil, real, impossível. O sangue de Heitor congelou em suas veias. O ar foi sugado de seus pulmões. Ele se virou, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. O sorvete de Aninha caiu no chão com um baque surdo, espalhando-se pelo concreto. A menina estava olhando para Lara, os olhos vivos, brilhantes, e ela estava rindo, rindo. Lara estava ajoelhada na frente dela, a boca perto do ouvido supostamente inútil da criança. O mundo parou. Os gritos das outras crianças desapareceram. O cheiro de pipoca se foi. Havia apenas aquela risada, o som que 15 dos maiores especialistas do mundo disseram que ele nunca ouviria. O que? Gaguejou Heitor, o rosto pálido como mármore, as mãos tremendo. O que? O que você fez? A voz dele era um sussurro estrangulado, uma mistura de pânico puro e uma esperança aterrorizante. Lara levantou o rosto. Seus olhos não estavam triunfantes, estavam cheios de lágrimas, lágrimas de uma raiva fria e de um segredo inacreditável. Ela não estava ali por acaso. Ela não estava ali pelo dinheiro, embora precisasse desesperadamente dele para as contas médicas de sua mãe doente. Essa era apenas a fachada,
a história perfeita para se infiltrar. Lara era uma ex-enfermeira pediátrica e ela sabia exatamente o que sussurrou no ouvido de Aninha. Não foi uma palavra, foi uma prova. E ela sabia que, naquele exato segundo, sua vida estava em perigo mortal. A viagem de volta na limusine foi uma tortura silenciosa. O cheiro de couro caro e ar-condicionado gelado parecia sufocante. Heitor não disse uma única palavra, seus olhos cravados no retrovisor, observando Lara no banco de trás. O homem, acostumado a comandar salas de reuniões e fechar negócios de bilhões, estava completamente perdido, seu mundo virado de cabeça para baixo por uma babá com roupas gastas. Como ele pôde ser tão enganado? Os médicos, 15 deles, mentiram? Ou esta mulher, esta Lara, era uma fraude de nível magistral? Ele observou enquanto ela segurava a mão de Aninha. E o mais chocante, Aninha não recuou. Pela primeira vez em anos, a menina não estava apática, olhando para o vazio. Ela observava Lara com uma curiosidade intensa, os olhos acompanhando cada movimento seu, quase como se reconhecesse uma salvadora, como se tivesse sido despertada de um pesadelo longo e escuro. O coração de Heitor estava em uma guerra civil. A esperança desesperada contra a lógica fria que governara sua vida. Se ela pudesse fazer Aninha rir, o que mais ela poderia fazer? E o que, em nome de Deus, estava acontecendo debaixo de seu próprio teto? Assim que cruzaram os portões de mármore negro da vasta propriedade, uma fortaleza de riqueza e isolamento, ele a viu. Beatriz, sua segunda esposa, a madrasta de Aninha, esperava nos degraus da entrada. Ela era uma escultura de gelo e diamantes, perfeita em seu vestido de seda branca, o cabelo loiro platinado preso em um coque impecável. Mas seus olhos, azuis e claros, eram frios e calculistas, vazios de qualquer emoção humana. Ela sorriu quando a limusine parou, um sorriso que não alcançou seus olhos. Vocês voltaram cedo, ela sibilou, sua voz suave como seda envenenada. Seu olhar imediatamente caiu, como um falcão mirando a presa, para a mão de Lara entrelaçada na de Aninha. Um flash minúsculo, quase imperceptível, de pura fúria passou por seu rosto antes de ser substituído por uma preocupação fingida. Aconteceu alguma coisa? Aninha está bem? Heitor passou por ela como um trator, sua voz grave e cortante. Para o meu escritório, agora. Ele não olhou para Beatriz. Ele estava olhando para Lara. Lara sentiu a bile subir pela garganta. Este era o momento. A hora da verdade. Ela respirou fundo, o cheiro do perfume caro de Beatriz. Algo floral e opressor, enchendo seus pulmões. Ela não era apenas uma babá. Ela era uma vingadora. Ela era a enfermeira que cuidara de Letícia, a primeira esposa de Heitor, em seus dias finais naquele hospital particular de luxo. Ela tinha visto Letícia definhar, ouvira seus sussurros delirantes sobre veneno no chá e vira como Beatriz, a melhor amiga da família, estava sempre lá sorrindo, oferecendo conforto, os olhos brilhando com uma satisfação cruel. Lara fora demitida por causar alarme desnecessário, quando tentou alertar os médicos sobre suas suspeitas. Ela usou cada centavo de suas economias para conseguir esse emprego, para se infiltrar na casa, para encontrar a verdade. O acidente no zoológico apenas acelerou tudo. O escritório de Heitor era uma caverna de mogno escuro e livros encadernados em couro que nunca haviam sido lidos. Cheirava a charuto e poder. Heitor bateu com o punho fechado na vasta mesa. O som ecoou pela sala silenciosa. Explique. Não era uma pergunta, era uma ordem. Os médicos, 15 deles, os exames, disseram que era impossível, que ela era surda. A palavra saiu de sua boca com nojo, como se ele não pudesse mais acreditar nela. O que você fez com minha filha? Antes que Lara pudesse formar as palavras, a porta dupla se abriu
e Beatriz entrou, fechando-a com um clique suave e definitivo. Seu rosto era uma máscara de indignação justa. Ela é uma fraude, Heitor. Não está vendo? Uma golpista. Sua voz subiu, tornando-se estridente, quebrando a fachada de gelo. Provavelmente beliscou a menina para fazê-la gritar. Fez algum truque barato. E você vai acreditar nessa indigente. Ela cuspiu a palavra. Regra 8. Em vez dos melhores neurootologistas do mundo, ela está atrás do seu dinheiro. Lara se manteve firme, embora seu coração estivesse batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Eu não a fiz ouvir palavras, Sr. Heitor. O que eu fiz foi usar um teste de frequência auditiva. Um assobio agudo de um aplicativo que eu usava no hospital. Frequências que crianças ouvem, mas adultos muitas vezes perdem. Ela olhou diretamente para ele, a verdade queimando em sua língua. Aninha não é surda. Ela nunca foi. Ela apenas não estava ouvindo, porque ela não consegue acordar. Eu suspeito que ela esteja sendo medicada, sedada. A sala ficou mortalmente silenciosa. O único som era o tic-tac de um relógio de pêndulo. O rosto de Beatriz drenou de toda a cor. Por um segundo, Lara viu o monstro por baixo da máscara. Pânico puro e absoluto. Mas durou apenas um instante. A cor voltou ao rosto de Beatriz, agora vermelha de fúria cega. Como você ousa? Ela gritou. Sua imunda, sua ratazana de esgoto. Você está me acusando? A mim, a mãe dela? Você não é a mãe dela, sussurrou Lara, as palavras frias e precisas. E eu acho que é exatamente por isso que Letícia morreu. O tapa foi tão rápido quanto o bote de uma víbora. O som estalou no ar. Beatriz atingiu Lara com toda a força de seu corpo magro. Seu anel de diamante de 10 quilates abrindo um corte feio na bochecha da babá. O gosto metálico de sangue encheu a boca de Lara. Seguranças! Beatriz gritou correndo para o interfone. Seguranças agora! Tirem essa louca daqui! Ela me atacou! Ela está delirando! Heitor, no entanto, levantou a mão. O movimento foi lento, pesado. Espere. Ele não estava olhando para a esposa histérica. Ele estava olhando para Lara, para o sangue escorrendo pelo rosto dela e para a certeza absoluta em seus olhos. Se eu estou errada, disse Lara, a voz tremendo de dor, mas firme. Por que Aninha dorme 18 horas por dia? Por que ela está sempre grogue, mesmo depois de dormir? Ela deu um passo à frente, o sangue pingando no tapete persa. Verifique o armário de remédios dela. Não as vitaminas que você deixa à mostra. Verifique o que você realmente dá a ela todas as manhãs no suco de laranja especial. A dúvida era um veneno lento, e agora estava inundando o sistema de Heitor. Ele olhou para Beatriz, para o pânico mal disfarçado em seus olhos, e depois para Lara. Pálido de um novo tipo de terror, ele correu para fora do escritório, empurrando Beatriz para o lado. Ele subiu as escadas de mármore de 2 em 2 degraus, com Beatriz e Lara em seus calcanhares. Beatriz sibilando. Heitor, querido, ela é uma mentirosa, ela está nos manipulando. E Lara gritando, rápido, ela pode tentar se livrar. Ele arrombou a porta do banheiro privativo de Aninha, um cômodo cor-de-rosa pálido, maior do que o apartamento inteiro de Lara. O cheiro de talco de bebê pairava no ar, uma fachada doentia de inocência. Ele abriu o armário de espelhos com um puxão violento. Frascos de vitaminas infantis com personagens de desenhos animados, xarope para tosse infantil, protetor solar. Está vendo, seu idiota? Zombou Beatriz, recuperando a compostura, um sorriso satisfeito e cruel brincando em seus lábios. Nada! Exatamente como eu disse, ela é louca, agora chame os seguranças. Mas Lara não estava olhando para as prateleiras óbvias. Ela sabia como monstros como Beatriz pensavam. Elas escondiam suas armas à vista de todos, ou em lugares tão mundanos que ninguém pensaria em procurar. Ela se abaixou,
seus olhos varrendo o chão de mármore. Atrás do cesto de roupa suja de vime, escondido no fundo escuro de um armário inferior, havia um pequeno frasco de vidro âmbar. A etiqueta havia sido metodicamente raspada, deixando apenas um resíduo de cola pegajoso. Ela o pegou. Suas mãos tremiam. "E isso?" perguntou Lara, a voz baixa, entregando-o a Heitor. O frasco estava frio ao toque. "O que é isso, Beatriz?" Beatriz riu, um som nervoso, agudo e completamente falso. "Isso é um óleo essencial para ajudá-la a dormir, lavanda. Ajuda a acalmar, os médicos recomendaram." Heitor olhou para o frasco, depois para sua esposa. Ele desenroscou a tampa. O cheiro que saiu não era de lavanda, não era floral nem calmante. Era químico, severo, quase estéril. Um cheiro que o fez recuar instintivamente. "Eu vou mandar isso para o laboratório", disse ele, a voz fria como o gelo do Ártico. O pânico nos olhos de Beatriz era agora inegável. "Você não pode... Heitor, você vai acreditar nela? Numa faxineira?" "Eu vou acreditar na ciência", ele rosnou. "E até os resultados chegarem você", ele apontou para Lara. "Não sai desta casa. E você", ele se virou para Beatriz, "não chega perto da minha filha." Naquela noite, Lara foi trancada em seu quarto de empregada. Não era um quarto de hóspedes. Era um cubículo no sótão, com paredes finas, uma cama estreita e um cheiro persistente de desinfetante barato e poeira. A porta estava trancada pelo lado de fora. Ela era uma prisioneira. O corte em sua bochecha latejava, um lembrete doloroso do ódio de Beatriz. O pânico puro e absoluto tomou conta dela. O estômago revirou e ela teve que correr para o pequeno banheiro para vomitar. O gosto de Billy queimou sua garganta. Ela sabia, com uma certeza que gelava seus ossos, que Beatriz não a deixaria sobreviver até os resultados do laboratório chegarem. Aquela mulher era um monstro que já havia matado uma vez por aquela vida de luxo e não hesitaria em matar novamente. "Ela sabe que eu sei", sussurrou Lara para o espelho rachado. "Ela vai me matar esta noite." O medo era uma coisa física, uma mão gelada apertando seu coração. "Preciso agir. Agora." Ela olhou para a fechadura frágil. Era antiga. Ela pegou um grampo de cabelo e, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar os dedos, começou a trabalhar na fechadura. Ela não era uma ladra, mas o desespero lhe deu novas habilidades. Depois do que pareceu uma eternidade, o mecanismo cedeu com um clique suave. Silêncio. Ela abriu a porta, uma fresta de cada vez. A mansão estava escura, silenciosa como um túmulo. Descalça, para não fazer barulho, ela pisou no corredor. O mármore do chão estava frio como gelo contra a pele de seus pés, enviando um arrepio pela sua espinha. Cada sombra parecia um segurança, cada rangido do assoalho antigo era um grito em seus ouvidos. Ela correu para a biblioteca. Era o único lugar onde ela se sentira segura, o único lugar que parecia ainda pertencer a Letícia. O cheiro de papel velho, couro e poeira a envolveu. Era um mausoléu para a mulher morta. Ela se lembrou de algo que vira durante sua breve entrevista. Um álbum de fotos de capa de veludo azul, jogado em uma prateleira inferior, como se tivesse sido esquecido de propósito. Ela o encontrou. Ela o abriu, as mãos ainda trêmulas. Lá estava Letícia, radiante, jovem, segurando uma Aninha recém-nascida. E no pulso de Aninha havia uma pequena pulseira de âmbar. Mas não foi isso que fez o sangue de Lara gelar. Foram as fotos posteriores. Letícia, meses antes de sua morte. Em uma cadeira de rodas, seu cabelo, antes grosso e brilhante, estava ralo, caindo em tufos. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam fundos e assombrados. Ela estava magra, esquelética. Era a mesma aparência.
A mesma aparência dos pacientes que Lara havia tratado por envenenamento lento por arsênico. Meu Deus! Meu Deus! Ela ofegou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, caindo nas páginas de plástico do álbum. Ela a envenenou, lenta e dolorosamente. E então, no fundo da biblioteca, atrás de um painel falso que ela só notou porque estava ligeiramente desalinhado, ela viu um pequeno cofre de metal embutido na parede. Ela não sabia a combinação. Como ela poderia saber? Mas ela sabia quem saberia. O único outro fantasma naquela casa. Ela correu de volta, subindo as escadas estreitas para a ala dos funcionários. Jonas, o motorista da família, um homem idoso com ombros caídos e a tristeza de 30 anos de serviço, estava acordado em sua pequena cozinha, polindo metodicamente os sapatos de couro italiano de Heitor. A luz fraca da cozinha iluminava seu rosto enrugado. Jonas, ela sussurrou, fazendo-o pular de susto. Ele a olhou, os olhos se arregalando ao ver o corte em seu rosto. Jonas, eu sei que você amava Letícia. Eu vi como você olha para Beatriz. Eu sei o que ela fez. As lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos do homem idoso, lágrimas que ele segurava há anos. Eu não podia dizer nada. Ele engasgou, a voz embargada. Ela ameaçou minha neta. Ameaçou a bolsa de estudos dela. Disse que acidentes acontecem. Eu sei, mas ela está fazendo de novo. Com Aninha, implorou Lara, agarrando suas mãos calejadas. Ela está envenenando Aninha, assim como envenenou a mãe dela. Eu preciso da combinação do cofre de Letícia. O cofre na biblioteca. Jonas assentiu, uma determinação sombria endurecendo seu rosto. Ele pegou um guardanapo de papel e, com a mão trêmula, anotou 6 números. É o aniversário de Aninha, disse ele. Ao contrário, Letícia sempre disse que era o dia em que seu mundo virou de cabeça para baixo. Lara correu de volta. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ela chegou ao cofre. Suas mãos suavam. Ela digitou os números. O clique do mecanismo se abrindo foi o som mais alto que ela já tinha ouvido. Dentro do cofre não havia joias, não havia dinheiro. Havia um diário de couro gasto, rosa, e um único gravador de voz digital, pequeno e prateado. Seu coração parou. Com os dedos dormentes, ela pegou o gravador. Ela apertou o play. Um chiado. E então, a voz. A voz fraca de Letícia, um sussurro assombrado, encheu a sala silenciosa. Dia 42. Eu sei que é ela. Beatriz, a amiga da família, a vadia sorridente. Ela coloca no meu chá. Eu posso sentir o gosto, metálico, amargo. Heitor. Heitor não acredita em mim. Ele acha que estou paranoica por causa da doença. Mas eu acho que a doença é ela. Eu fiz um exame de cabelo. Paguei a uma enfermeira para contrabandear para fora. Está cheio de arsênico, veneno. A voz dela falhou. Um soluço seco. Eu escondi os resultados. Se algo acontecer comigo, se eu não conseguir, proteja minha Aninha. Por favor, alguém, proteja minha Aninha. Lara caiu de joelhos, o gravador caindo de sua mão. Soluços rasgaram seu peito. Era real. Era tudo real. A pura maldade daquilo era sufocante. Ela pegou o diário e o gravador. Ela precisava sair. Precisava ligar para a polícia. Precisava mostrar a Heitor. Mas quando ela se virou, a luz da biblioteca se acendeu. Beatriz estava na porta, e ela não estava sozinha. Ela estava com os 2 seguranças particulares da mansão, 2 homens enormes com ternos baratos e rostos sem emoção. O sorriso de Beatriz era lento, satisfeito e absolutamente cruel. Tola, ela zombou, a voz gotejando desprezo. Você realmente achou que poderia me vencer com seu uniforme barato e seu cheiro de pobreza? Regra 8. O rosto de Beatriz se transformou, a máscara de beleza derretendo para revelar o monstro por baixo.
Eu trabalhei duro demais para conseguir isso. A casa, o dinheiro, o nome. Eu não vou deixar uma ratazana como você e um diário estúpido de uma mulher morta e patética tirarem isso de mim. Com um movimento rápido, ela arrancou o diário das mãos de Lara e, com um gesto teatral, o jogou na lareira acesa. As chamas instantaneamente lamberam o couro rosa, consumindo as palavras de Letícia em segundos. O cheiro de papel e couro queimado encheu a sala. "Não!" gritou Lara, um som de puro desespero. Mas Beatriz cometeu um erro. Em sua arrogância, ela não viu o pequeno gravador de voz prateado. Lara, em um movimento instintivo, o escondeu na cintura de suas calças, sob a blusa. "Agarrem-na", ordenou Beatriz, a voz fria como a morte. "E certifiquem-se de que ela tenha um acidente muito infeliz no caminho para a delegacia. Algo com o carro. Talvez os freios falhem." Lara gritou. Ela lutou, chutou, mas era inútil. Os homens eram brutos. Eles a agarraram pelos braços, seus dedos apertando como torniquetes, levantando-a do chão. Ela gritou o nome de Heitor, gritou por socorro, mas a mansão permaneceu silenciosa. Eles a arrastaram para fora, pelo corredor de mármore frio, seus pés descalços deslizando. Ela foi jogada sem cerimônia na parte de trás de um SUV preto que esperava na entrada de serviço. A porta bateu, mergulhando-a na escuridão total. O cheiro de borracha e suor velho a sufocava. O pânico era absoluto. "É o fim", ela pensou, as lágrimas queimando seus olhos. "Eu falhei. Letícia, me perdoe. Aninha." Enquanto eles aceleravam pela estrada escura da montanha que levava para fora da propriedade, Lara sabia que tinha apenas alguns segundos. O desespero lhe deu clareza. Ela viu os faróis de um carro se aproximando rapidamente por trás. Eles estavam sendo seguidos. Jonas. Tinha que ser Jonas. Ele devia tê-los visto. Num ato de puro sacrifício desesperado, o sedã velho de Jonas acelerou, ultrapassando-os e depois freando bruscamente, atravessando-se na estrada. O motorista do SUV gritou uma maldição, mas era tarde demais. Lara, em seu último ato de desafio, pegou o gravador de voz de sua cintura e apertou o play no volume máximo. A voz fantasmagórica de Letícia encheu o veículo. "Proteja minha Aninha. Proteja minha Aninha." O motorista, distraído pelo som repentino e pelo carro bloqueando a estrada, desviou o olhar por um segundo fatal. O SUV bateu na lateral do carro de Jonas, com um som ensurdecedor de metal se contorcendo. O impacto foi violento, jogando Lara contra a divisória de metal. A dor explodiu em sua cabeça e o mundo ficou preto por um instante. No caos da batida, com os seguranças atordoados, Lara rastejou para fora dos destroços do SUV. O ar da noite estava gelado. Ela estava coberta de lama e cortes. Jonas estava caído sobre o volante de seu carro amassado, mas ele olhou para ela, o rosto ensanguentado. Ele apontou para a estrada de volta para a mansão. "Corra!" ele ofegou, antes de desmaiar. Lara correu. Ela correu como nunca havia corrido, o coração explodindo no peito, a adrenalina bloqueando a dor. Simultaneamente, Heitor estava em seu escritório, o frasco de vidro âmbar na mão. Ele não conseguia dormir. O cheiro químico o assombrava. Seu telefone tocou, o som fazendo-o pular. Era um número bloqueado. Ele atendeu. "Senhor Heitor", disse um técnico, a voz baixa e trêmula, claramente apavorado por estar fazendo aquela ligação no meio da noite. "Eu sei que o senhor disse para esperar até amanhã, mas eu não podia esperar. Analisamos a amostra." Houve uma pausa. "Senhor, isso não é óleo essencial. É uma solução concentrada de um ototóxico potente, misturado com um sedativo barbitúrico pesado. O suficiente para induzir perda auditiva temporária e sonolência extrema em uma criança. Isso é... Senhor, isso é criminoso. Isso é tortura." O telefone caiu da mão de Heitor.
O ar saiu de seus pulmões. Ele não conseguia respirar. O mundo inteiro desabou. Cada palavra de Lara era verdade. Cada suspeita, a surdez de Aninha, a letargia, tudo causado, fabricado por ela, por Beatriz e Letícia. Meu Deus, Letícia! O que ela tinha feito com Letícia? Ele estava cego, cego pelo luto, cego pela beleza fria dela. Ele havia dormido ao lado de um monstro, deixado sua filha aos cuidados de um monstro. No exato momento em que essa realização o atingiu, a porta do escritório se abriu com estrondo. Lara entrou, ou melhor, caiu para dentro. Ela estava coberta de lama, sangue escorrendo do corte em sua bochecha e de um novo ferimento na testa. Ela estava descalça, tremendo de frio e choque, mas em sua mão ela segurava o pequeno gravador de voz prateado como se fosse uma arma. "Você precisa ouvir", ela ofegou, caindo no chão. Atrás dela, Beatriz entrou, o rosto uma máscara de fúria. Ela estava perfeitamente arrumada. O acidente não a havia desarrumado. "Ela está louca, Heitor. Eu disse, ela atacou os seguranças, ela causou um acidente terrível. Jonas está ferido. Prenda-a, chame a polícia." Mas Heitor não estava olhando para Beatriz. Ele estava olhando para o gravador na mão de Lara. Ele se ajoelhou, pegou o aparelho das mãos trêmulas dela e apertou o play. O silêncio da sala opulenta foi quebrado. A voz de Letícia, fraca, assustada, mas inconfundível, encheu o ar. A confissão póstuma, o veneno no chá, o medo por Aninha. O rosto de Beatriz desmoronou. Foi como se uma máscara de porcelana se partisse, revelando a podridão por baixo. Todo o fingimento, toda a arrogância, toda a beleza fria derreteram, revelando o monstro nu. O pânico pálido tomou conta de suas feições. "Aquela idiota!" Ela sussurrou, percebendo que estava tudo acabado. O diário estava queimado, mas a voz tinha sobrevivido. E então, o pânico se transformou em fúria pura e visceral. "Ela deveria ter morrido em silêncio", ela gritou, os olhos injetados. "Aquela vaca patética. Eu dei a ela uma morte indolor e ela ainda me assombra. E você..." Ela apontou para Lara. "Sua ratazana intrometida. Eu devia ter matado você no segundo em que pisou na minha casa." "Não", disse Heitor. Sua voz não era um grito, era um trovão, baixo, cheio de uma dor e fúria tão profundas que fez Beatriz recuar. Ele pegou o telefone. "Mas você será presa em silêncio." A polícia, ironicamente, já estava a caminho, chamada pelos próprios seguranças de Beatriz, para relatar o acidente e a babá fugitiva. Eles chegaram em minutos. A prisão foi rápida, brutal e humilhante. Beatriz, que se orgulhava de sua elegância, de seu status, lutou como um animal. "Tire suas mãos imundas de mim. Você sabe quem eu sou?" ela gritava. Mas eles sabiam o que ela era. As algemas clicaram em seus pulsos finos. O som foi definitivo. Ela foi arrastada para fora, seus gritos ecoando pela mansão de mármore, amaldiçoando Heitor, amaldiçoando Lara, amaldiçoando até mesmo a falecida Letícia. Aninha, acordada pelo barulho, saiu para o topo da escada esfregando os olhos. A névoa da droga, que não lhe fora administrada naquela noite, começava a se dissipar. Ela olhou para a cena caótica lá embaixo. Heitor correu até ela, subindo as escadas e pegando-a no colo, abraçando-a como se fosse a única coisa real no mundo. "Papai?" ela sussurrou e sua voz, pela primeira vez, estava clara como um sino, não mais arrastada ou confusa. "A mulher má foi embora?" Heitor chorou. Soluços secos e dolorosos que vinham do fundo de sua alma quebrada. Ele enterrou o rosto no cabelo dela. O cheiro de sua filha, real e vivo. "Sim, querida", ele engasgou. "A mulher má foi embora para sempre. O julgamento foi um circo, mas um circo rápido. As provas eram irrefutáveis.
O testemunho de Jonas, que sobreviveu com apenas um braço quebrado e uma determinação de aço para ver a justiça feita por Letícia. Os resultados do laboratório, detalhando a mistura química de ototóxico e sedativos encontrada no frasco de Aninha. A gravação da voz de Letícia, que fez o júri chorar. E, finalmente, a exumação do corpo de Letícia, que confirmou níveis letais de arsênico acumulados ao longo de meses. A imprensa capturou a saída de Beatriz do tribunal após a sentença. Em apenas algumas semanas de prisão, ela parecia ter envelhecido décadas. Seu cabelo loiro platinado estava opaco, grisalho nas raízes. Seus olhos, antes frios e calculistas, estavam agora vazios de tudo, exceto um ódio podre e impotente. Ela era uma casca, quebrada, condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ela era irrelevante. Heitor se aproximou de Lara, que assistia de longe, do lado de fora do tribunal. Ele havia pago todas as dívidas médicas de sua mãe e transferido uma fortuna para a conta dela, mas ela havia devolvido cada centavo. Lara, disse ele, a voz embargada de vergonha e gratidão. Ele não era mais o bilionário arrogante. Ele era um homem quebrado, sendo reconstruído. Eu estava cego, cego pelo meu luto e cego pela beleza de um monstro. Você arriscou tudo. Você arriscou sua vida por minha filha, por Letícia, a quem eu falhei em proteger. Ele olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Como posso um dia pagar você? Lara olhou para ele, não para o milionário, mas para o homem que havia recuperado sua alma. Ela viu a dor genuína ali. Você já pagou, disse ela suavemente, cuidando de Aninha, dando a ela a vida que Letícia queria. Mas Heitor sabia que isso não era suficiente. Um ano depois, a antiga mansão sombria, um mausoléu de mármore cheio de mentiras e dor, foi vendida. O dinheiro foi doado, todo ele. Heitor, Lara e Aninha moravam agora em uma casa de praia clara e arejada, a quilômetros de distância da cidade. As paredes eram de vidro, e o cheiro de sal e sol enchia cada cômodo. Jonas, agora aposentado, era o chefe de segurança honorário da propriedade, passando os dias pescando. A mãe de Lara morava na casa de hóspedes, com saúde plena, cuidada pelos melhores médicos. Aninha, agora com 7 anos, era uma tempestade de energia. Tagarela, curiosa e cheia de vida, ela estava na aula de balé, sua audição perfeita, sua risada ecoando pela casa. Heitor havia doado metade de sua fortuna restante para criar a Fundação Letícia, administrada por Lara, uma fundação dedicada a investigar erros médicos suspeitos e ajudar famílias de vítimas que, como ela, haviam sido silenciadas pelo poder e pelo dinheiro. Naquela noite, Heitor levou Lara para a varanda, com vista para o oceano iluminado pela lua. Lara, disse ele, a voz calma pela primeira vez em anos. Ele se ajoelhou. Não havia pompa, apenas verdade. Ele apresentou um anel simples, mas bonito, com uma única pérola. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que você tem, mas o que você protege. Você salvou minha filha, você salvou minha vida da escuridão. Por favor, seja minha esposa. Lara, a ex-enfermeira, a ex-babá, a mulher que fora chamada de indigente e ratazana, agora uma mulher que comandava o respeito e a admiração de todos, sorriu entre lágrimas. Ela não estava mais fugindo ou se escondendo. Ela não estava mais lutando por justiça. Ela tinha encontrado. Ela estava em casa.